Olá, olá, salve, salve, boa noite a todos. Aqui fala Gustavo Arnes. Tô super feliz de estar aqui com vocês hoje. Já tô vendo o Rossandro chegando aqui e eu já vou autorizar a entrada dele. Maravilha, uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, parceiro aqui do clube. Tô vendo que o Rossandro já está aqui na área. Pois é, eu Rossandro, quero participar do congresso, viu? opa, com muita alegria, hein, Rossandro? Vai ser uma honra para nós ter você conosco. Simbora, vai ser uma alegria. E aí, Gustavo, como é que tá? Tudo tranquilo por Deixa aqui, eu tudo botar aqui um certo. pouquinho mais assim, melhorou. Eu acho que aqui o meu celular ele tá claro, tá escuro, eu não tô vendo direito, mas tá bom, tá tranquilo. Tô te vendo bem e até, Rossandro, você sabe que da última vez o pessoal, né, comentou que os comentários estavam todos subindo aqui na sua cara e eu não sabia desativar os comentários. Então, Eu também no começo das lives não sabia não. Alguém tentava me ensinar enquanto eu fazia. Faça assim, não, gente, essa não vai rolar. Aí minha esposa me ensinou a tirar os comentários. dessa vez eu vim preparado, então eu já desativei aqui os comentários. E, E aí? Rossandro, uma alegria estar aqui com você de novo. O Rossandro, para quem não conhece, é um grande parceiro aqui do Clube Felicidade, autor, palestrante internacional, psicólogo, mestrado em saúde coletiva, hoje doutorando em psicanálise. Nós batemos um papo muito especial sobre o seu livro, né, bastante recente, O Tempo de Autoencontro. É que a gente E, mandou isso aqui, né? A gente mandou para. exato, Foi num das caixinhas do Clube da Felicidade. exatamente. Para quem não conhece, o Clube Felicidade é um clube de assinatura, onde você recebe mensalmente na sua casa um livro, um lançamento muito bacana. Tivemos o lançamento do Rossandro recentemente, Clóvis de Barros, enfim, autores realmente Monja Coen renomados. e por aí vai. Monja teve conosco, Meu exatamente, amigo Augusto Cury, Carpinejar. Carpinejar, grande também. E, além do livro, você recebe na caixa diversos itens inspiracionais que contribuem com a sua jornada de felicidade. Então, você acessa o site www.clubefelicidade.com.br, Felicidade. seleciona o seu plano e, olha só, se você fizer sua assinatura até o dia 31 de outubro, você recebe já na sua casa a caixa de novembro com o lançamento do grande livro da Bela Gil, Simplesmente Bela, onde ela traz receitas para uma vida mais leve, mais saudável, e ela vai falar sobre o impacto não só no nosso corpo físico, mas o impacto também do consumo para o nosso planeta. Então, como é que nós podemos levar uma vida mais simples, uma vida mais leve, uma vida mais conectada com a nossa essência, a busca de propósito, enfim, ela aborda um tema muito interessante, que é o tema do mês aqui, de novembro, que é o Uhum. autocuidado, que é o papo que eu vou bater com o Rossandro aqui hoje. Simbora, vamos que vamos. E esse livro vai ficar na minha cozinha, não vai ficar nem aqui no escritório. Vai ficar lendo e tentando reproduzir nas receitas que eu estou nessa vibe também de mudar a alimentação, Gustavo, ter mais qualidade de vida. Tem sido bom. Eu tenho feito algumas experiências assim de tirar açúcar e trigo branco e coisa de massa branca. Tem sido muito bom para a saúde. Tem sido realmente, a gente sente, né, o resultado desses movimentos. E Muito bom como mesmo. faz diferença, né? Eu tive lidando com alguns problemas coluna, lombar, enfim, quadril, então eu tive que passar aí um bom tempo de fisioterapia sem poder me exercitar e agora estou voltando a uma rotina de exercício físico. Isso também, nossa, tem me feito um bem danado, É. assim. Eu particularmente gosto de dizer que o autocuidado ele começa no nosso corpo físico mesmo. E a grande questão é por que que a gente demora tanto a investir nisso? Ou investe exageradamente, ficando só em função desse cuidado físico, sem cuidar da alma, das emoções, ou simplesmente acha que basta cuidar do psiquismo, das emoções e desequilibrar esse corpo que sustenta esse psiquismo, essa experiência espiritual que as pessoas têm, e aí sempre um desequilíbrio. E aí a gente lembra dos gregos que faziam esse trabalho holístico, né? Para usar uma palavra bem nesse sentido, ou seja, eles cuidavam do corpo, os filósofos tinham atividade física, tinham contemplação, tinham o que a gente chamaria uma meditação hoje,
tinha um estudo. Então, eles realmente procuravam harmonizar aquela percepção de Hipócrates de uma saúde realmente levando em consideração as dimensões mais variadas do ser. E não somente a física, emocional, espiritual, mas também a social, né? Porque a gente não pode cuidar só da gente e deixar o resto aí se virando na dor, na angústia, no desespero. Então, são muitas formas da gente fazer essa ação. Aí tem gente que cuida muito dos outros, mas não cuida de si, né? Então, assim, na verdade, a vida cobra desequilíbrios. Essa que é a verdade. A natureza cobra qualquer desequilíbrio. Por mais bem intencionado que você seja, e você intencione servir as pessoas, isso é muito bonito, isso é transformador, inspiracional para muita gente. Mas se você não cuida de você, você daqui a pouco vai ser alguém que vai precisar ser cuidado, porque você está fazendo esse projeto de cuidar dos outros sem cuidar de quem cuida, né? Então a gente tem que ter cuidado com quem cuida, porque a gente também tem que estar bem para poder cuidar do outro. Então, às vezes, também talvez aí tenha uma percepção ali da Idade Média de que o corpo era lugar do pecado, que ele deveria ser reprimido, não percebido e até mesmo que esquecido simbolicamente, e somente o espiritual, né? Houve um período de muita repressão que ainda eu acho que perdura no psiquismo coletivo das pessoas, Sem dúvida. com um certo medo, né? De isso gerar algum tipo de narcisismo ou uma vaidade exagerada. É porque é tudo muito, muito tênue, né? Você É pode uma linha começar a tênue cuidar. mesmo. É. Você pode começar a cuidar e virar narcisista. Tá massa, tô gostando. Agora eu vou usar alguma coisa para ficar mais forte. Agora eu vou usar bomba e não sei o quê. E quando vê, tá lá, né? É igual aquele pessoal que coloca, vai fazendo uns ajustes no rosto. E quando vê, tá totalmente diferente. Eu achei até muito valioso a experiência do Lucas Luco no Fantástico, dizendo que achou que tinha exagerado, que não gostou, que estava voltando a ser ele mesmo, né? Porque, e não que nada contra quem faz isso, é sempre o exagero para mais ou para menos, né? Como diziam os romanos, in medius virtus, a virtude está no meio de qualquer uma das nossas escolhas da vida. Excelente. O Rossandro está trazendo aqui as muitas camadas possíveis do autocuidado. Se você que está aqui nos acompanhando tem um amigo, tem um familiar, tem alguém que você acha que precisa ouvir sobre autocuidado, aperta esse aviãozinho que tem aqui embaixo, dispara para os seus amigos que precisam ouvir sobre isso. Rossandro falou muito bem aqui, né, dessa visão holística dos gregos, que realmente os pré-socráticos já falavam sobre a beleza do corpo físico, né, e o culto ao corpo, e até o próprio embrião do que hoje são os Jogos Olímpicos Sim, organizados, vem dessa época, né? Sócrates vai falar da faculdade da mente, Platão vai falar sobre o bom, o belo, o justo, e de alguma forma ele está falando sobre a alma. Então, são realmente níveis diferentes de autocuidado, camadas importantes, uhum, com as suas muitas armadilhas, né? Realmente o corpo físico é talvez o início, e como você bem comentou, um início que é até historicamente reprimido de alguma forma, hoje ainda presente no nosso subconsciente, e com as suas armadilhas, né? Como a gente começa a cuidar do corpo e de repente pode se desvelar num narcisismo, enfim, todos os cuidados a se tomar nesse caminho, é uma linha verdade. tênue, como você bem trouxe. E eu lembro, eu sempre tive mais assim essa vontade, essa veia de desenvolver o trabalho espiritual. Então, por vezes, o físico ficou um pouco descuidado, mas eu compreendi, até na fala de um filósofo, quem eu admiro muito, chamado Akbar, de que o caminho para o desenvolvimento espiritual começa no corpo físico, né? É o Sim, nosso templo, é o nosso veículo para essa jornada. Se ele não tiver energia suficiente, eu não consigo nem fazer uma boa meditação, eu não consigo nem intencionar bem, não consigo realizar na matéria o que eu vim construir, não consigo realizar meu propósito. Então, o livro Simplesmente Bela, que você ainda dá tempo de receber na sua casa se você fizer a assinatura até o dia 31 de outubro, vai explorar bem todas essas questões que nós estamos trazendo aqui. Rossandro, você sabe que eu tive a grande oportunidade de conduzir um encontro do Clube de Leitura, que é algo recentíssimo aqui no Clube Felicidade, exclusivo para uhum, os assinantes, em que a gente se reúne para debater um pouco sobre o livro do mês. Eu tive a oportunidade de conduzir um debate sobre o seu brilhante livro O Tempo do Autoencontro, e foi muito profundo o que veio na fala das pessoas. As pessoas que trouxeram bom.
situações de deserto muito profundas na sua vida, nas suas vidas, casos assim de abuso parental, uma tentativa de suicídio, um divórcio, enfim, uma aridez que realmente está presente no dia a dia, no cotidiano de tantas pessoas. E foi maravilhoso perceber como, em alguns casos até bastante recentes, né, as pessoas comentando como o seu livro auxiliou nessa jornada, nesse momento de pandemia e até na ressignificação do que eles atravessaram. E eu fiquei hoje lembrando disso aqui e pensando qual a relação entre o autoencontro e o autocuidado, que é o nosso tema de debate aqui hoje à noite. Eita, ela é muito. Na verdade, todo o processo do ser humano de desenvolvimento e descobrimento pessoal, todos os processos e as buscas, elas têm conexões. Sempre que a gente vai fazer um movimento, ele aponta para outros movimentos, ele está conectado a outros movimentos. Então, por exemplo, quando a gente passa pelas experiências de deserto emocional da nossa existência, a gente, inclusive, eu acabei de fazer um post no Instagram, que é um jogador que está lá, ele cai, ele levanta a mão, passa um monte de jogador, ninguém pega ele, aí ele faz assim como se uma mão invisível, ele vai, faz assim e segura e levanta, né? E aí no post eu comentei, em muitos momentos é você mesmo, a mão que te ergue. Teve até uma pessoa que colocou assim, eu passei por isso e na verdade Deus foi quem me ergueu. Eu até coloquei assim, que bom, e eu acredito mesmo que Deus jamais vai deixar de erguer a gente, mas ele espera o nosso movimento. Existe um movimento que é pessoal. Tipo assim, tem gente que, se Deus ajudasse todo mundo, mesmo com as pessoas que não fazem esse movimento, não tinha problema nenhum no mundo, que estava tudo Exato. resolvido. Mas esse movimento que é pessoal, de cuidar-se, de viver as experiências de deserto, de sentir a dor, às vezes ninguém para consolar, nenhuma palavra, às vezes você tem que esperar esvaziar, reconhecer, nomear. Então, nesse movimento de nomear a dor, de sentir a experiência dessa solidão, há aí um movimento que te leva a os teus próprios braços, a cuidar de si mesmo, a olhar e perceber que em algum momento não é necessariamente que as pessoas são egoístas, que elas não querem te ajudar, é porque a humanidade também carrega suas dores, cada um tem suas angústias, né? E mesmo quem para ajudar, ele para momentaneamente para ajudar. Ele não fica ali do teu lado a vida toda, porque seria até patológico uma relação desse jeito. Se é uma das muitas leituras que a gente faz das parábolas do Evangelho, né? A gente vê do o bom samaritano que para e ajuda aquele homem que está caído, ele para, que ele ajuda aquele homem, leva para uma estribaria, deixa uma conta paga e segue a viagem. Ele tem coisas para fazer. Ele não fica lá, tipo, vou parar de fazer minhas coisas, vou ficar cuidando aqui de Rossandro e Gustavo, que estão chorando as lamúrias da própria existência e as dores que todos passam, mais ou menos, mas passam. Não, as pessoas, o que às vezes acontece também, Gustavo, é que as pessoas que estão demandando esse cuidado externo, elas não querem, ao fazer esse movimento, no fundo, elas não querem assumir o protagonismo da própria vida. Porque se Perfeito. acostumaram a um movimento em que o outro sempre faz. Aí tem, as causas são inúmeras, desde a educação, em que você foi estimulado simplesmente a não fazer nada porque todos faziam por você, e quando a vida solicita o seu próprio movimento, você nem sabe por onde começar, porque você nunca fez esse movimento de se ajudar. Vem também carência, vem a dor como, digamos assim, utilizada como forma de chamar atenção. Lembro muito quando uma vez eu encontrei um homem muito ferido na rua, perto do correio. Eu era adolescente na época. E aquilo me comoveu muito. E eu disse: Não, eu tenho um amigo que trabalha no hospital, vou lhe levar lá. E o cara: Não. E ele ficou muito irritado comigo, né? E aí, quando eu saí assim, super triste, porque ele quase que me xingou, porque eu estava tentando ajudar ele. Aí o cara que vendia revistas numa banca lá na frente disse: Ele nunca deixou ninguém ajudar, porque ele precisa dessa ferida para ganhar as moedas. Se ele não tiver essa ferida, não chama tanta atenção. E aí, depois, fazendo psicologia, eu percebi quantas pessoas têm essas feridas emocionais que precisam estar abertas. Aquele discurso de dor, eu perdi fulano, eu passei por isso. Isso não significa dizer que a gente não reconhece essa dor. Mas toda vez que a gente estaciona nela, a gente deixou de se cuidar. E está terceirizando uma responsabilidade que é intransferivelmente nossa, inapelavelmente nossa. E que em algum momento, pontualmente, alguém pode nos ajudar, mas por mais que seja uma pessoa amorosa, ela não vai parar a vida dela inteira para ficar do nosso lado todo dia nos erguendo, porque isso implica dizer que aí é uma relação patológica.
tanto de quem ficou para a sua própria vida, deixou de cuidar das suas próprias coisas, para ficar cuidando de alguém que não quer cuidar de si mesmo. Dito isto, todos nós merecemos ajuda dos outros em algum momento, durante algum tempo, mas não de todas as pessoas durante toda a vida, né? Porque isso é importante que as pessoas tenham consciência, porque tem gente que perde o auxílio de todos e afasta todo mundo porque o discurso de dor não cessa e os parentes desistem, os amigos desistem, até as pessoas que fazem parte do seu núcleo religioso desistem. As pessoas já disseram tudo o que podiam dizer, já fizeram tudo o que podiam fazer, já oraram, já meditaram, já aplicaram passe, reiki, já fizeram tudo o que podia ser feito e a pessoa está na posição de prostração. E aí esse é um movimento que depende do indivíduo, porque nem Deus vai forçar, com toda a sua gentileza, alguém que não quer ser resgatado, ser resgatado. Então, esse movimento de autocuidado é um movimento que passa também por ganho de consciência. O que eu ganho em ficar no chão? Perfeito. Exatamente. E esse olhar, né? Porque existe um benefício. Esse benefício pode estar oculto, pode estar inconsciente, mas existe um benefício nessa dor que eu me agarro, que eu me apego. Identificar esse benefício, que muitas vezes está inconsciente, realmente pode ser um caminho de saída. Eu, te ouvindo aqui, fiquei pensando que muitos casos, né, o autocuidado se dá ao buscar ajuda, realmente, Sim. né, de amigos, de familiares, ao se abrir emocionalmente, expor as suas dores e, em alguns casos, inclusive, um grande ponto de autocuidado é buscar ajuda profissional mesmo, que muitas Sim, vezes sim. é necessária e não há mal nenhum nisso. Eu lembrei, enquanto você falava dessa história, né, de fazer o primeiro movimento para receber, inclusive, uma ajuda divina. Lembrei de uma história que meu pai me contava muito, sobre dois pescadores cuja canoa afundou num rio bastante fundo, e eles começaram a nadar e o amigo falava para o outro: fica tranquilo que Deus vai nos ajudar. Fica tranquilo, Deus vai nos ajudar. E nisso passou um tronco, alguma coisa do tipo, o primeiro se agarrou e ofereceu, né, para o amigo: segure aqui também. Ele disse assim: fique tranquilo que Deus vai nos ajudar. Deus vai nos ajudar. E ele não quis pegar o tronco porque Deus iria ajudar. Nisso passou um outro barquinho de pescador, recolheu aquele que estava no tronco e o outro disse: não precisa me levar, vou ficar aqui porque Deus vai me ajudar. O barquinho chegou na borda, avisou guarda costeiro, enfim, veio o helicóptero, jogou uma corda, ele falou de baixo: não, fica tranquilo, Deus vai me ajudar. E em algum momento se cansou de bater perna, se afogou. Ao chegar no céu, encarou Deus e disse: eu fiquei esperando o Senhor me ajudar, eu estou afogado aqui. E Deus falou: mas eu mandei até um helicóptero para você e você não aproveitou a minha Foi ajuda. tronco, foi barquinho, foi guarda costeira. É Mas, isso, né? mas você percebe que o que está por trás é uma história que ela está por trás dela vários elementos metafóricos que a gente pode analisar, mas um deles chama muita atenção, que é a exigência, uma pessoa super exigente, que quer uma coisa particular de Deus, tipo assim, é um Deus customizado, Deus tem que estender uma mão do céu, descendo das Isso. nuvens e me puxar do alto, e se puder filmar e postar no Instagram para poder dizer: olha só, Melhor eu ainda. estava aqui com o cara, melhor ainda. As pessoas esperam os sinais assim tão fantasiosos, tão eu vou criar uma coisa agora, Harry Potteriana, sabe, uma coisa tão, tão Exato. Hal Groves, assim, e na verdade as soluções são mais simples, e talvez isso frustre, porque as pessoas acham que tem que receber um prêmio porque doeu, e o prêmio talvez seja uma ajuda apoteótica, algo muito, e não ajuda, o prêmio inicialmente mesmo, o fato de que a dor tem caráter pedagógico. Esse em si já é o primeiro prêmio que a gente ganha das dores da vida, por mais que elas sejam dolorosas. E quando eu atendi no consultório, escutava muito, sabe, essas coisas que são muito chocantes no primeiro momento, sobretudo para quem não é da área do comportamento humano, que acha que é uma coisa muito rara e é mais comum do que a gente imagina, como abuso sexual, ideação suicida, sentimento de menos-valia total. Então, assim, quando a gente vai lidando com isso, a gente vai percebendo que a dor, há uma dor profunda, ninguém não deixa de reconhecer essa dor, mas em um momento o indivíduo tem que perceber que aquele discurso não vai resolver. Ou então aquela acusação para aquele passado, para os personagens do passado, não vai curar as feridas, né? É como se a vingança resultasse no apaziguamento da dor provocada. E quando você conversa com pessoas que se vingaram, elas vão dizer: deu um prazer muito pequeno na hora,
mas um vazio sequencial depois, porque a vingança com relação àquele ou àquela que me fez o mal não apagou o que aconteceu. Porque o que acontece é que o indivíduo ficou fixo na dor, né? Embora a gente também tenha que ter o momento de passar um tempo ficando nela, que é a elaboração desse luto pessoal, da mágoa, da dor, da agressão, que o ego precisa para cicatrizar, buscar ajuda ou se ajudar, mas estacionar é que é o problema. Então, quando o indivíduo ele entende que passou aquele momento sabe, o pássaro está ferido, ele não pode voar, tem que cuidar da asa, cicatrizar para poder voltar a voar. E você que estava fazendo fisioterapia sabe, ou seja, quando o cara tem um problema, assim que faz a primeira sessão, ele não sai correndo, não. Igual você tá lá fez uma cirurgia no joelho, passou, sei lá, um mês com a perna engessada, depois que você tira, até para tocar no chão você tem dificuldade, o medo da dor, e você tem que meio que reaprender, né, a fazer movimentos depois daquela intervenção. Assim também são os traumas. Em algum momento da vida, a gente vai ter que, depois daquela dor, reaprender a andar com essa cicatriz emocional. Que são marcas que não depõem contra a nossa vida, porque elas são marcas que todos levamos, mas que elas são características de uma construção pessoal. E se eu olhar para elas como algo que tem o seu caráter pedagógico, inclusive vai me ensinar a, no mínimo, nunca fazer com outra pessoa aquilo que foi feito comigo que me doeu tanto. Então, assim, esse movimento de assumir a responsabilidade e olhar para a dor como algo que também ensina, como algo que me fortalece, que me ressignifica e que me exige andar de uma outra forma por caminhos semelhantes ou até mesmo por outros caminhos, por si só já é uma forma de olhar para isso com cuidado, né? E tomar para mim essa experiência, empoderando-me no cuidado de mim mesmo e não sendo vítima novamente de circunstâncias semelhantes, uma vez que eu não fiquei só preso à dor, mas sobretudo também ao aprendizado. Perfeito, perfeito. Dentro do campo da ciência da felicidade, da psicologia positiva, quando se fala do bem-estar subjetivo, eu percebo nós, enquanto sociedade, ainda estamos nesse primeiro ponto, que é realmente entendermos que boa parte da nossa felicidade depende de nós. Então, é de minha autorresponsabilidade assumir essa minha parcela e construir diariamente uma vida mais feliz. Isso requer paciência, tempo, esforço, mas, sobretudo, esse chão, que é entender que a responsabilidade é minha. E com isso parar de culpar o outro, o namorado, a esposa, o chefe, o presidente, a economia, quem quer que seja que a gente gosta de culpar por todos os nossos problemas, para começar a olhar para as nossas possibilidades de construção real de uma felicidade interna, né? De uma felicidade realmente duradoura. E nesse sentido, é importante essa abordagem de que uma vida mais feliz não é uma vida livre de dores. As dores fazem parte da experiência humana. Mas, primeiro, a forma como eu encaro o momento que eu estou atravessando e dou significado a ele é que vai fazer toda a diferença. E o sofrimento, ele é sempre opcional, no fundo, né? A dor talvez seja obrigatória e vai trazer com ela amadurecimento, vai trazer aprendizados, como você bem comentou, Rossandro. E eu gosto de observar esse momento de pandemia especificamente como um desses momentos em que nós estamos encontrando dificuldades severas em diversas áreas da vida, como a pandemia tem sido mais ou menos complexa, né, para as pessoas nos seus relacionamentos, questões profissionais, questões sociais, emocionais, mentais, etc. Cada um lidando com aquilo que realmente precisa lidar, mas como nós temos a grande possibilidade, a grande oportunidade de sairmos maiores do que entramos. Gente, eu quero só fazer uma pausa para dizer que nós já passamos o número de 500 pessoas numa sexta-feira, 19h24, eu diria que isso é um número impressionante de pessoas que estão aqui dedicadas a si mesmas, né? Dedicadas ao seu autocuidado. E aí, então, eu vou aproveitar e deixar essa surpresa para o final. Eu vou contar nesse momento que o clube preparou uma surpresa para vocês.
finalizando a nossa live, você pode acessar aqui o Instagram do Clube, Clube Felicidade, e você vai seguir a página, se você ainda não segue, e você vai fazer um comentário no último post respondendo a seguinte pergunta: qual é a sua receita de autocuidado? Como é que você está se autocuidando nesse momento de pandemia? O comentário mais criativo vai levar de presente a caixa de novembro do Clube Felicidade. Gente, a caixa de novembro ela tá especial, porque além desse lançamento do livro Simplesmente Bela, que tá um livro realmente incrível, ainda tem uma publicação especial, Simplesmente Mais Feliz, do próprio Clube Felicidade, abordando e aprofundando um pouco mais essa temática. Você passa a ter acesso a uma área restrita do site para assinantes, em que o Rossandro, por exemplo, contribui constantemente com vídeos, com textos. Então, você vai ter acesso a um conteúdo que pode te ajudar de maneira realmente impressionante nesse momento de pandemia, mas também ao longo da sua jornada de construção de felicidade. Então, pessoal, terminou a live. No post, no último post, responde a pergunta: qual a sua receita de autocuidado? Resposta mais criativa vai ganhar a caixa de novembro e o resultado vai sair já na segunda-feira, dia 19. Participe, não fique de fora. Estou trocando aqui essa ideia com o grande Rossandro Klinge sobre autocuidado. Rossandro, você pessoalmente, particularmente, o que você tem feito pelo seu autocuidado? Qual seria a sua receita? Se você fosse concorrer à caixa do clube aqui no post, o que você comentaria lá? Eu acho que acho que a primeira receita de autocuidado é entender que isso é uma coisa necessária. E entender não só cognitivamente, eu preciso me cuidar. É entender de forma concreta, é fazer com que isso aconteça. Eu estava, obviamente, com a vida muito descuidada do ponto de vista físico, por causa das 20 dias de viagens e vários voos, o que, para qualquer pessoa que faz isso sabe, é muito desgastante. Eu vivia com sono, cansado, porque esse movimento todo foi um movimento necessário, eu escolhi fazer isso, não sou nenhuma vítima, porque eu fiz uma escolha madura, adulta de fazer isso, mas também comecei a sentir o preço e percebi que eu não aguentaria aquilo muito tempo, né? Mas aí a pandemia veio e ela me colocou num lugar de olhar para mim de forma mais enfática, aproveitar esse momento, e aí eu comecei a fazer alguns movimentos. E que movimentos eu fiz, Gustavo, recentemente? Eu finalmente comecei a ir para a academia de forma sistemática. Então fazem 7 meses que eu vou quase que diariamente para a academia, e isso tem feito para mim um bem muito grande. He-Man, né? Eu tenho bem desenho da nossa época, né? Pelos poderes de Exatamente. Grayskull. Bem lembrado. Então tem sido bom, né? Além desse movimento, eu intensifiquei o processo de terapia pessoal, de busca de autoconhecimento sobre meus movimentos emocionais. Mudei a alimentação significativamente, deixei açúcar e trigo também, tem sido muito bom para mim. E comecei há 2 semanas, eu e minha esposa, a gente malha junto, mas a gente começou há 2 semanas yoga aqui em Opa! casa, na varanda, no apartamento. A Oh, que professora delícia. vem, fica lá, a gente fica na varanda, ela bota aquelas músicas massas, assim, 1 hora, sabe? E de começar. São movimentos e é um movimento que para mim não foi fácil, tipo assim. Às vezes, o que acontece com quem trabalha com conhecimento, né? Poxa, eu tô 1 hora aqui na academia, podia estar lendo, fazendo alguma coisa, Sempre a fazendo cabeça, um né? vídeo. É tipo assim, poxa, mas o meu corpo precisa. E é engraçado, porque eu faço academia de manhã. No dia que eu não vou, o meu rendimento é muito menor ao longo do dia. Então, é uma falsa ideia minha imaginar que eu tiro 1 hora da minha vida, quando na verdade eu ganho 1 hora da vida, dando ao meu corpo mais consistência para o resto das horas do dia. Então, há Perfeito. uma falsa ideia para quem lida com intelectualidade de um modo geral, que esse é um movimento que vai tirar, na verdade, ele vai fortalecer a tua atividade. Inclusive, tem evidências científicas de que a própria atividade física ajuda na memória, nas conexões das ideias. A yoga também tem sido uma experiência muito fantástica, assim, né? Porque além de ser uma coisa fazendo junto com a esposa, que é muito bom fazer coisas juntos com quem você ama, é também uma experiência de você encontrar novas possibilidades. A yoga faz no corpo diferentes e ativa coisas diferentes. Mas uma coisa que eu queria falar um pouco, Gustavo, quando você falou assim da questão do autocuidado, que a gente não pode ficar no vitimismo,
É que às vezes eu sinto que as pessoas acham que parar de falar da pessoa que fez mal a você é como eximir a pessoa de culpa, entende? E não é isso. Quando eu Perfeito. paro de falar do que o outro está fazendo, eu não estou dizendo que eu concordei com o que foi feito. Não, eu não estou querendo apagar o que foi feito. Eu estou dizendo para mim e agindo de tal modo que o que foi feito só deve me fazer mal quando foi feito e não ainda depois de que foi feito pelo ibope que eu dou ao evento. Então é o que a Exato. gente entende basicamente quando a gente vai estudar ciência do comportamento humano e psicologia positiva, é que a questão central não está no trauma, mas no que vem depois dele, a minha reação ao evento. Então, eu não tenho controle sobre a reação ao evento. Eu sempre digo às pessoas, quando eu faço, por exemplo, falas sobre perdão. Eu tenho um livro, As 5 Faces do Perdão, né? Quando eu falo sobre o perdão, eu sempre digo assim, eu não tenho como evitar que uma pessoa me machuque, porque isso é imponderável, acontece, né? É imponderável uma criança ser abusada sexualmente. Eu não tenho poder como criança que passa, uma criança que passa por isso, não tem um poder de decidir sobre isso. Mas o adulto que depois lembra dessa criança, ele tem um poder de fazer com que esse abusador continue emocionalmente abusando indefinidamente, ou em algum momento eu interrompa esse processo e me cure, né? E essa é uma decisão pessoal. A decisão é pós o evento e não durante o evento. Durante o evento a gente tem pouca possibilidade de mover-se nele, porque eu não tenho como evitar isso. Então, entenda, cuidar-se e deixar de falar do mal que foi feito a você não significa concordar com o mal que foi feito, não significa eximir aquele ou aquela que te machucou da culpa que tem que carregar e da justiça que tem que ser feita, mas você não pode passar o resto da vida em busca dessa justiça, continuar conectado emocionalmente com alguém que te fez mal, que faz com que ela continue fazendo mal para você indefinidamente. E aí você faz um movimento de dizer: o mal que você me fez já bastou. Agora eu quero seguir sem esse peso, mesmo que eu venha com a marca, mas não mais com esse peso. Excelente. E o perdão, realmente, ele é muito mal compreendido pelas pessoas, de fato, né? Tanto na sua vertente externa, perdoar o outro, quanto na sua vertente interna, o auto-perdão. E talvez seja um dos grandes pontos do autocuidado, porque sem o perdão nós vamos carregando mágoa, ressentimento, raiva e muito comumente vamos tentando reprimir isso que nós estamos sentindo, e quanto mais reprimimos, mais nos agarramos a isso. Então, é como se nós fôssemos obstruindo esse canal, né, esse fluxo emocional. À medida que eu reprimo raiva ou me agarro a uma mágoa, eu também vou fechando esse mesmo canal para a felicidade, para a alegria, para o prazer de viver. E, Sim. e, e o perdão, como É um você bem canudo só. disse, Ou é você um chupa. exato, exato. Gostou da metáfora? Se você estiver chupando o suco, ele vem. Se você estiver jogando para fora, ele não vem. Então, claro que a vida tem um fluxo. Tem hora que eu vou sentir a dor, mas tem hora que eu tenho que deixar a dor ir para poder sentir o prazer, né? Então, se você não fizer esse movimento, vai ficar preso uma forma monotonal de existência. Só toca um acorde. Perfeito. E vai perdendo todo o colorido que de fato faz parte da vida. E o perdão não é algo que acontece porque nós simplesmente queremos que ele aconteça, né? Eu não consigo perdoar o outro simplesmente querendo racionalmente que esse perdão aconteça. Eu preciso abrir esse espaço interno, muitas vezes isso precisa de tempo, muitas vezes isso se dá também em camadas, mas eu vejo, Rossandro, que a gente precisa ainda desmistificar alguns pontos sobre o perdão. O perdão não é dizer para o outro que está tudo bem. O perdão não é uma carta branca para o outro repetir o erro, qualquer que seja. O perdão, ele tem que ser compreendido de uma maneira não apenas mais profunda, quanto também mais aberta quando a gente fala de autocuidado. E eu sei, Rossandro, que você tem um livro brilhante, enfim, que esclarece muito desses pontos. Como é que você linkaria, Rossandro, o perdão com o autocuidado? Não, tem o link completo. Então, eu queria só dizer o seguinte: eu faço curso na internet, né? Tem um curso que é
O primeiro é Aprendendo a Se Amar, já vai na quinta turma, mas em novembro eu vou lançar um novo curso que a pessoa estava esperando há muito tempo, que é Perdão e Auto-Perdão. Na verdade, Maravilha. é uma sequência de conteúdos que eu quero entregar, ao final criar um circuito de desenvolvimento emocional. E não tem como você não passar por esse desenvolvimento sem passar pelo perdão e auto-perdão. É porque muitas vezes você vem numa caminhada. Eu lembro quando. Eu até vou aproveitar aqui para poder. Toda vez eu esqueço o nome do autor. Ele é um psicólogo. É um psicólogo americano que ele vai estudar budismo e felicidade. E ele termina encontrando. Deixa eu ver aqui o nome do autor do conceito, porque eu acho muito interessante quando ele entra em contato com o que ele vai chamar de bypassing espiritual, né? Que é Uhum. justamente o fato de que o espiritual John Wilwood, né? Ele é psicólogo, se torna budista e ele começa a perceber o seguinte, que muitas pessoas vão a práticas espirituais, o Google nessa hora ajuda, né? Ele vão a muitas práticas espirituais e percebi que em várias religiões as pessoas conseguiam chegar a estados de elevação espiritual, tipo, seja um evangélico, um católico, um espírita, um budista, um muçulmano, um hindu, um judeu, nos rituais do transcendente, do sagrado, sentiam essa experiência profunda, mística, que é muito particular, né, de cada religião e também de como cada indivíduo percebe dentro do seu sistema de credos. No entanto, depois daquela experiência tão gritante, a pessoa não se transformava. E aí ele começou a se perguntar por que isso não acontecia. Pô, a pessoa chegou lá, meditou e mas eu estou sentindo, então você está lá num louvor ali, ouvindo uma banda gospel maravilhosa, está cantando, ou você está lá numa procissão, sentindo todo mundo segurando a vela, aquela coisa espiritual profunda, ou meditando, enfim. E depois você volta e as coisas estão mal resolvidas, né? E aí ele percebeu que muito que acontecia muito no mundo ocidental, assim, uma característica do ocidental, ele vai para a experiência espiritual sem transformação emocional. E aí ele dá um bypass é um gato. Sabe o velho gato que Uhum. você puxa a energia do vizinho, né? É Sim. você tentar criar um atalho para o desenvolvimento, passando por etapas que não se pode passar por elas. E não se pode alcançar esse estado de desenvolvimento emocional de maturidade e de autocuidado sem perdoar-se e sem perdoar. É impossível. Então, nesse curso que vai começar em novembro, aí eu vou divulgar nas redes sociais, a gente justamente entende que o perdão, ele primeiro, como você muito bem colocou, não é uma escolha racional, embora inicialmente fazer essa escolha racional significa dizer eu reconheço que eu preciso perdoar, porque muita gente nem consegue perdoar porque nem admitiu que odeia. Era muito comum eu atender no consultório, por várias motivações, a pessoa não admitiu o ódio. Por exemplo, havia e claramente uma mágoa profunda de um pai, mas não, eu não posso odiar meu pai, porque tem que honrar pai e mãe, a Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe. O indivíduo tem aquela compreensão teológica de que não pode fazer aquele movimento, mas ele não sabe que é uma desonra não admitir que odeia para poder perdoar. Porque você está desonrando inconscientemente. Você diz que honra, mas é uma relação tóxica e difícil e completamente sem sentido, porque você não quer admitir, porque você não pode pecar, porque você não pode dizer que odeia. Mas em nenhum momento há uma condenação das emoções nos textos sagrados. A condenação é no estacionar dessas emoções. É fixar nela. Então, assim, alguém me machuca, é natural esse processo. Você pode pegar o próprio Jesus quando diz, direitos, mas não pequeis, não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. Bom, me explica, como é que é isso aí? Quer dizer que eu posso ficar com raiva, posso ficar muito chateado? Pode. Posso ficar com ódio? Pode. Mas eu não posso deixar o ódio se pôr sobre a minha ira. E o que danado é isso? O sol se põe ao passar do tempo. É a simbologia da cronologia. O sol se põe, é o passar do tempo. Então, eu posso ficar muito irritado porque alguém me abusou. Abusou é ódio mesmo, né? Eu falo assim, alguém me pisou o pé, alguém me fez mal, alguém me humilhou, alguém me traiu, a pessoa me provocou a demissão, me humilhou no emprego. É natural que o ódio venha, né? Se deixar o sol se pôr sobre a ira é passar meses, anos com isso. Aí eu estou pecando contra Deus? Não, é contra você mesmo, porque você está destruindo sua própria interioridade, porque a gente sabe, é uma frase clássica, mas a gente escuta e às vezes não entende, mas tem que se repetir até que a gente diz as histórias para ver se vai entrando na cabeça, igual a chamada de avião para botar as máscaras, para ver se cai na cabeça que tem que colocar. É que a vida despressuriza o tempo todo, né? E que quando eu odeio alguém e quero me vingar, é como se eu tomasse um veneno para matar o outro e morro eu.
Então, esse é um movimento em que, no momento em que eu simplesmente me liberto dele, né, eu consigo construir. Só que é um processo. Então, tem etapas, tem processos, tem construções, percepções que vão do intelectual para o emocional, para a prática, para você entender que está construindo essa habilidade e o caráter libertador. Porque, assim, se autocuidado representa tirar de si, física, emocionalmente, espiritualmente, qualquer coisa que te tire do equilíbrio, seja comida, como a gente vai ver no livro da Bela Gil, qualquer coisa que entrando ou estando em você te provoque mal físico, espiritual, emocional, obviamente que a mágoa, o ressentimento é desses venenos clássicos e mortíferos que provocam um profundo estado de mal-estar e que não adianta você viver em profundas experiências místicas e fazer um acampamento espiritual atrás do outro, ir para um astro atrás do outro, ir para um acampamento religioso atrás do outro, se você volta para o núcleo familiar e tem pessoas que você odeia. Não vai resolver. Você vai apenas, digamos assim, viver a experiência de final de semana para no final de semana suportar o ressentimento que continua presente. Então não funciona Perfeito. assim. O verdadeiro conhecimento se dá quando nós integramos a teoria com a prática. Quando eu trago Sim, isso para a realidade, né? Para o meu dia a dia, para a minha sim, vida. E aí eu acho que está uma grande diferença entre muito do intelectualismo que nós temos hoje, né? Que é falar de maneira muito bonita sobre o amor, por exemplo, e o sábio, que é aquele que simplesmente é amoroso. E às vezes não tem conhecimento técnico nenhum, não tem nenhuma formação. Então, as vias, né, para esse caminho de sabedoria tá justamente em integrar esse conhecimento teórico na nossa vida, no nosso dia a dia e te ouvindo sobre como você tem cuidado do seu autocuidado, de si mesmo, Rossandro, eu tô concorrendo ao livro então, né? já está concorrendo ao livro, está marcado aqui. Eu vou deixar o meu também, que além do exercício físico, o que eu pude fazer foi desacelerar um pouco. O que para mim não Isso foi aí foi. fácil, né? A mente Ah, com muitas ideias, muitos projetos e num primeiro momento querendo aproveitar então esse gap que nós estamos tendo para tirar isso tudo e começar a colocar no papel. E aí, de repente, percebendo que a rotina também está impeditiva, né? As rotinas de casa aqui com a minha filha pequena, e que é um momento também incrível para se aproveitar desse momento de família, almoçando aqui todos os dias com a minha esposa e com a minha filha, sem precisar sair correndo para algum lugar, não que não tenha compromisso, mas você não precisa pegar o carro para enfrentar trânsito, levar para a escola. Então, saborear um pouco desse momento que nós estamos vivendo tem sido para mim um grande exercício, que é um exercício prático também, de integrar um pouco desse conhecimento. Pessoal, o Rossandro está fazendo uma brincadeira aqui, mas eu comentei anteriormente, o Clube Felicidade está com uma promoção incrível. Nós vamos encerrar a live já daqui a pouquinho. O Rossandro vai deixar aí os comentários finais dele para o pessoal. E encerrando a live, o clube vai postar no feed, vai fazer uma postagem. E aí você entra lá, faz um comentário respondendo a pergunta: qual a sua receita de autocuidado? Como é que você está cuidando de você mesmo no Instagram, @clube.felicidade? Resposta mais criativa vai levar para casa já a caixa de novembro de presente. Como eu disse, uma caixa incrível, lançamento do livro da Bela Gil, publicação especial do Clube Felicidade, mais os itens inspiracionais, enfim, tá realmente formidável. Então entra lá, deixa a sua receita de autocuidado, você vai estar concorrendo. Segunda-feira já vai sair a resposta, quem sabe é mais uma forma de você cuidar de você mesmo. Nós já passamos de 700 pessoas aqui. Rossandro, o que eu acho muito incrível das lives aqui com você é que o número nunca cai, o número só aumenta, uma loucura, mas é que é um sexta-feira à noite, pessoal. balada solta por aí, a galera tá aqui, Rossandro, autocuidado. Mas é um pessoal muito, muito querido e acho que as pessoas elas têm, acho que assim, as pessoas seguem pessoas que parecem com elas. A minha Legal. sensação é assim, né? Então, assim, as pessoas seguem pessoas que estão fazendo um movimento semelhante aos delas. Então, certamente essas pessoas, elas também têm essas mesmas buscas que você tem, né? Elas têm as mesmas intenções. E é porque assim, eu botei o post de manhã, mas se você fizer meia hora antes, que hoje eu não consegui fazer isso, lembrar, meia hora antes, gente, daqui a pouco fazer um live, mais gente se antena, porque o aviso foi dado muito antes, né? Mas é importante isso aí, muita gente vai ficar vendo depois. Eu vou puxar isso aí e colocar no YouTube também depois para as Legal. pessoas acessarem, porque esse conteúdo ele merece ser revisto ou visto por outras pessoas em outro momento, né? Essa vantagem da gente poder puxar depois e colocar
no YouTube é com esse objetivo, Gustavo. Mas uma coisa que você falou que eu acho que é interessante demais é que o maior cuidado que você fez foi desacelerar, né? Porque foi um cuidado meio que a vida que obrigou a gente a fazer, só que a gente podia fazer ou não esse movimento e aceitar ele, ficar com ele. Eu sinto assim, que foi tão importante para mim desacelerar, que toda vez que tem um dia mais acelerado, eu crio como se fosse uma reação orgânica de aversão, sabe? Se, por exemplo, eu tô um pouco mais desacelerado, bem mais do que antes, mas se tiver um dia com muita demanda, assim, eu faço, que eu não vou entrar na rodinha do ratinho de novo. Não, Exato. eu cansei, eu saí, eu não vou entrar nessa novamente. Então, se tiver muita gente falando comigo no WhatsApp ao mesmo tempo, aí, mesmo que seja profissional, de gente, ó, vamos fazer o seguinte, eu posso falar com você daqui a pouco, tal, porque esse movimento que para mim era meio que automático e a gente até valoriza, eu faço tantas coisas, parecia uma coisa bonita, um discurso de alto louvor ao ego, né? Aí, não sei o que, não sei o que. Depois você vê, é um doente louvando a doença. A pessoa que Exato. diz, porque eu corro muito, tal, aquela captura do conceito de produtividade que no fundo ferra todo mundo, até quem está ganhando muito com a produtividade está ferrado, porque nem usufrui, né? A gente fazendo umas pesquisas sobre, por exemplo, vendo a concepção de meritocracia, mostrando que essa concepção ferrou todo mundo, até quem ganha muito na meritocracia. Os vencedores da meritocracia, eles não usufruem do que conquistam, porque são 16 horas de trabalho por dia, então eles são vítimas da própria roda, que dizem que roda melhor que os outros, né? Então, no fundo, é como se a Terra dissesse, vocês estão loucos, vão para casa, vão repensar, né? Vão cuidar de vocês e cuidar uns dos outros. Porque vocês estão cuidando de coisas, cuidando de pessoas, cuidando dessa pessoa que você mesmo é. Então, a gente está criando uma imunidade que eu não quero abrir mão dela. Para mim, eu não quero abrir mão dessa imunidade emocional de identificar estresse. Opa, não vou fazer esse movimento. Às vezes as pessoas falam, Sandro, tem oportunidade tal e tal e tal. Digo, ó, eu prefiro que demore mais do que ser agora comprometendo a minha paz. Até rimou, ó. Eu Olha prefiro que só, demore mais do que ter que poético. ser agora comprometendo a minha paz. Então, assim, a vida ainda está sendo vivida. Para que essa pressa toda, né? Eu tava conversando com o sobrinho que tava ali, eu tô com 19 anos, eu não tenho minhas coisas. Eu digo, rapaz, é a tua idade, eu não tinha nada, velho. Não tinha nada, sai dessa geração apressada. Rapaz, depois de quando 25 anos foi que eu comecei, quando eu terminei o curso, a ver alguma coisa que a gente chama de dinheiro. Então, assim, esse aceleramento, até dizer assim, vá ser um jovem, seja feliz, a gente te ama e está cuidando de você. Para que essa angústia? Você fala como se fosse morar debaixo da ponte amanhã. Não, você tem pai, tem mãe, tem tio, tem tia, tem todo mundo que te ama. Então vai viver, vai estudar, vai ver Netflix, vai namorar, porque o tempo vai vir das coisas. Então, desacelerar é uma grande forma de se cuidar, sobretudo porque significa dizer que você cuidou de sair da ilusão de que acelerando é a resposta. Inclusive, eu queria até dar um depoimento que eu dei em algumas lives, só para poder ficar mais fixo na cabeça das pessoas. Bom, você sabe, né, Gustavo? A gente que voa muito encontra muitas pessoas que a gente famosas, pessoas famosas. E num desses voos que eu estava, 2 da manhã, estava meio acordado ainda, assim, estava pegando Manaus, era Manaus, meu voo era Manaus, São Paulo, com 4 horas, porque Manaus fica no meio entre Miami e São Paulo, né? Manaus, São Sim. Paulo, São Paulo, Porto Alegre, porque eu tinha que ir para Gramado. Então eu estava nessa. Tinha acabado de fazer uma palestra em Manaus e ir para o aeroporto, nem dormir, nada, né? Você vai dormir no avião com aquelas almofadinhas que são salvadoras, assim, para quem está cansado, aquela bichinha ali do pescoço. E aí, um desses influencers de produtividade estava lá no voo, sabe? Tava dormindo, de repente acordou, puxou a máscara, foi assim, foi lá no banheiro, escovou o cabelo, tal, tal, deu uma arrumada na roupa, tal. Aí abriu o laptop na mesinha da cadeira da frente, aí filmou, aí começou a fazer um stories que ele estava gravando, porque não tinha Wi-Fi ainda no voo. E aí, falando baixinho, assim, com um fonezinho como esse, para poder o pessoal escutar bem. Ó, gente, tá aqui, ó, tá vendo, ó? 2 da manhã, vou Manaus Guarulhos. Ó aqui, ó, galera, ó. Aí filmou assim, ela tô dormindo, né? Mas eu tô aqui, ó. Produtividade é isso. Foco, meu amigo. Tem que estar aqui. Uns dormem, mas você está acordado. Você tem que estar acordada para vencer na vida. Aquele discurso. Eu mesmo assim, com a minha máscarazinha só. Tu tava dormindo até agora, caramba. Eu vou entrar nessa filmagem. O pior não foi isso, cara. Porque terminou.
toda aquela pantomima, aquela encenação, fechou o computador, fechou o celular e foi dormir, tá? E aí, o cara que tá lá do outro lado, no Instagram É, dele, se fala, meu sentindo Deus, eu mal. preciso vencer na vida, hoje eu tô cansado, meu menino passou a noite acordado, não consigo produzir hoje, aí ela falando, olha lá, 2 da manhã, eu aqui, tá vendo? Por isso que esse cara venceu, eu não consigo, meu Deus, eu sou incompetente. É mentira. É É uma mentira. ilusão. É uma ilusão. Nós temos que fazer movimentos saudáveis. Por exemplo, você está com um filho pequeno, o movimento mais saudável é cuidar dele ou dela. Esse é o movimento. A vida está dizendo para você agora que esta é a prioridade, né? Porque, inclusive, essa vida precisa muito da sua atenção agora. Porque depois ela vai caminhar sozinha. E essa atenção de agora vai ser fundamental para quando ela for caminhar depois. E você não pode dar pausa. Gustavo está com criança pequena. Ele não pode fazer assim, ó, é o seguinte, eu vou dar uma pausa na educação da minha filha. Ou é filho ou filha, Gustavo? É filha, uma menina, Malu. Da menina. Eu não posso dar uma pausa na vida da Malu e vou lá fazer uma carreira de sucesso. Depois, Malu, aí eu vou, daqui a 1 ano e meio eu volto para cuidar de você. Não, Malu precisa dele agora. O sucesso pode vir depois, a carreira pode vir depois. Eu posso. Existem coisas na vida que podem ser pausadas, mas nunca as pessoas. É claro que quando o Malu tiver maiorzinha, 5, 6 anos de idade, ele pode dar um gásinho maior na carreira, porque ela já está mais autônoma. A gente tem que ter esse discernimento, essa maturidade, essa curadoria emocional, esse experimentar as coisas e perceber que, claro, muitas vezes a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, não consegue nunca. Às vezes eu dou um pouco mais de gás na profissão e tiro um pouco da família, às vezes dou mais na família e tiro da profissão, mas a gente tem que fazer esse movimento de forma pensada, racional, negociada, conversada, e mesmo assim tem crise. Exato, Você conversa em exato. casa, ó, gente, eu vou precisar dar um gás aqui agora. Tá, beleza, vai lá. Ah, eu não aguento mais a sua ausência. É, eu sei, a gente combinou, mas não significa que combinou tá sendo fácil. Não, então vamos. São movimentos que a gente vai fazendo. Agora, não acredito nesse pessoal aí que fica dizendo, eu tô aqui, isso ok. Não, gente, e ó, Gustavo, eu nunca fui pra academia. Uhul! Vou pra academia. Nunca, nunca. Não teve um dia, assim, eu falei agora com sotaque forte agora, Paraíba. Não teve um dia que eu fui, tipo, eu vou pra academia. Não. Eu olho pra minha esposa, amor, tem que ir, né? Tem que ir, meu amor. Tem que ir mesmo, né? Tem que ir mesmo. Meu Deus, tem que ir, tem. Aí depois dos primeiros movimentos, 15 minutos, assim, parece que o corpo tá todo enferrujado, aí você bota óleo, aí ele começa, aí você termina, começa a dançar lá dentro. É assim. Tem coisas que são mais agradáveis, né? Yoga, meditação, até mais, né? Tem um movimento que ele já é prazeroso só de você ir para lá, mas são coisas necessárias, assim, que a gente vai fazendo. Então acredite no seu percurso, no seu processo. Senão você não está se cuidando, você está preso em rodas que não foi criada por você e que você entrou e virou um escravo da própria escolha que fez. Dá para escolher para que eu vou descer. A Terra deu uma parada e disse, parem todos e desçam. E agora você Exato. também pode fazer. É um Para aviso. que eu vou descer. É um aviso. Perfeito. Para mim, essa ideia, essa metáfora, né, de refazer a pergunta, e se a gente parar de correr e se der conta de que, no fundo, a gente já chegou, né, e começar a olhar para esse espaço, para esse momento, com esse novo olhar. No fundo, é isso que você falou, Rossandro, o autocuidado está em fazer escolhas, o autocuidado está também em dizer não certas vezes, o autocuidado está em você pensar primeiro em você mesmo, e depois no sucesso financeiro ou profissional, e com isso fazer escolhas mais saudáveis, mesmo que representem talvez uma perda financeira, mas vão trazer saúde mental, vão trazer mais saúde emocional, autocuidado realmente, e as suas muitas camadas, os seus muitos aspectos que eu tive o prazer de explorar aqui com o Rossandro. Rossandro, temos 2 minutos para nos despedir aqui. O que você quer dizer para o pessoal nesse final? Abra aí para a galera se manifestar, para dar o oi delas aí. Abra aí os comentários para a gente agradecer essa audiência tão querida, tão amada aí, que estão sempre aí. Sempre muito obrigado, gente, por vocês estarem sempre aí, comparecendo, ouvindo. Compartilhem essa live com quem vocês acham que esse conteúdo pode ajudar. Dizer que a gente está aqui sem nenhuma arrogância de querer dar a grande resposta para as vidas humanas e dizer que o caminho que a gente está seguindo é o melhor. É Gustavo falando um pouquinho do que ele fez, eu falando um pouquinho do que eu estou fazendo, vocês vendo como é que vocês estão fazendo esses movimentos, mas em busca
né? Em busca de fazer escolhas conscientes, da gente poder construir as possibilidades reais de viver uma vida muito, muito mais tranquila. E olha, gente, cuidado. A gente tem que trocar padrão de vida por padrão de vida, né? A gente não pode ficar preso à poupança, né, de um dinheiro que a gente às vezes não vai usar porque não usufrui, porque não tem tempo de viver. Então, tem coisas que já foram conquistadas. É preciso ser grato a tudo que já conquistou, até para que o resto venha com mais leveza. Especialmente porque tem a hora de correr, mas também tem a hora de aproveitar, parar e comemorar as conquistas, que não são as conquistas que dizem pra gente que tem que ser, mas as conquistas que nós estabelecemos como meta para nós mesmos. Perfeito. Construir, contemplar a construção, ganhar consciência do que foi feito, agradecer pela jornada e, É. Só uma respondendo alegria, ao Russano. Uma o alegria pessoal que estar tá aqui aí com que não você. viu do começo, gente, vocês podem entrar no Instagram do clube e começar a ver a live do começo. Ela fica lá, né? Não vai ficar, né, Gustavo, no Instagram do clube? Vai ficar salvo, É. exatamente. Pois é, vocês podem ver. E eu vou puxar do Instagram do clube e vou colocar lá no meu YouTube para vocês verem e indicar, porque tem gente que gosta de ver na televisão. Vai ser uma alegria. Meu amigo, sempre que precisar, você sabe, tuas ordens. Beijo no coração. Dá um Tamo beijo na junto. Malu, né? É, Malu, Dá um exatamente. beijo na Malu. Vai passar o sextou com ela e com a família, tá? Coisa boa. Obrigado, Rossano. Obrigado, gente, pelo carinho. Boa noite.